Oi pessoal, vamos tentar gravar aqui um exercício para a gente praticar um pouco, entender melhor essa relação de triângulo de potências, de corrente alternada, como é que isso vai ser aplicado tanto para instalações quanto para máquinas elétricas. A gente precisa saber essa base aí para facilitar o entendimento do que é impedância, do que é resistência, reatância e aí vai. Tá? Eu vou colocar aqui um exercício para a gente praticar. Vamos dar uma olhadinha no exercício e depois a gente vai passar ele para o papel e tentar resolver juntos, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O exercício fala o quê? Em uma indústria com tensão de 220 volts foram encontradas as seguintes cargas com as seguintes características. Então aí tem uma lista, tem 3 cargas, né? E algumas relações aí do que foi encontrado dessas cargas, né? Olha lá, ó, tem potência ativa, potência reativa, potência aparente, fator de potência e ângulo do fator de potência. Então esses foram os dados encontrados, mas está faltando dados nessa tabela, né? Então na letra A ele já pede para a gente completar essa tabela com os valores faltantes dos equipamentos. A letra B fala para desenhar um triângulo de potência da carga, cada carga. Vamos desenhar um circuito também desse sistema, encontrar os valores de tensão e corrente para cada carga, e depois que a gente fizer isso, a gente vai fazer um circuito da carga equivalente, achar os dados da carga equivalente, encontrar os dados de tensão e corrente dessa carga equivalente. Na letra G, desenhar os diagramas fasoriais de cada carga e da carga equivalente. E na H, encontrar os valores de resistência, reatância, impedância, indutância e capacitância das situações acima descritas. E a I, revisar o desenho do circuito adicionando os dados encontrados. Ok? Então, vamos tentar passar isso aqui para uma folha de papel e tentar resolver. Tá? Não prometo que vai ficar 100%, ainda mais que minha letra não é das melhores, mas vamos ver aqui como é que vai ficar isso. Então, olha aqui, vocês estão vendo, né, nosso papel aqui, né? Então vamos copiar alguns valores e fazer aí esse exercício. É importante que vocês deem uma olhada antes de fazer esses exercícios nos vídeos sobre como usar a calculadora, né? Talvez eu até mostre aqui rapidinho que a gente vai usar, mas lá, se vocês quiserem ver mais específico, eu achei 2 vídeos na internet que podem complementar esse conhecimento. Vai ser muito importante, né, também na hora de a gente passar de polar para retangular ou de retangular para polar. Então vamos lá, pessoal, tem 3 cargas, né? Temos um motor, e o motor ele tem 4.000 watts de potência. Isso aqui, lembrando, é potência ativa, tá? P. Temos 3.000 VAR, volt ampere reativo. Esse é o nosso Q. Eu quero achar o nosso S, eu preciso achar o nosso fator de potência e eu preciso achar qual é o cosseno, né? Qual é o ângulo desse cara aqui. Então, como é que eu vou fazer, pessoal? Lembra lá? Eu vou fazer meio que tudo junto e depois a gente acha as respostas ideais, tá? Lá das perguntinhas. Mas, ó, pra gente entender, aqui a gente já tem P e Q, dá pra gente tentar desenhar o nosso triângulo de potência. Vocês concordam lá que P, ele é na horizontal, tá? Então vamos desenhar aqui um P. E o Q, ele é um pouco menor, né? Então, ó, o Q, vamos desenhar ele aqui pra cima, um pouco menor do que o P. P e o Q, né? Aqui a gente vai ter esse ângulo. E aí, esses dois juntos vão dar pra gente aqui o S, que é a nossa potência aparente. Então, a somatória de P com Q tem que dar S, certo? Aqui a gente tem quem? O ângulo, né? Que eu desenhei até um ângulo diferente, mas normalmente a gente usa o θ, né? E que é o que? O ângulo dele, o cosseno desse ângulo vai ser o fator de potência. Então, como é que a gente faz para achar o S, pessoal? Se eu tenho P e Q, fica fácil, né? É só a gente lembrar lá daquela relação do triângulo, que esse lado ao quadrado mais esse lado
ao quadrado vai ser igual a esse aqui ao quadrado, né? Então, o que vai ser o S? Vai ser a raiz de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Então, quando a gente pega aqui a nossa calculadora, né, como é que a gente pode resolver esse cara aqui? Então, olha lá, 4.000 ao quadrado mais 3.000 ao quadrado. Isso aqui vai dar esse valor, raiz de answer, né, dessa resposta, 5.000. Então, até ficou fácil a relação, lembrar que 4 e 3 vai dar 5, né? 5.000 que? VA, volt ampere, que é tensão vezes corrente. Bom, depois disso a gente pode calcular o fator de potência, tá, pessoal? Como é que é o cálculo do fator de potência? O cálculo do fator de potência, não sei se vocês lembram ali da aula que a gente viu, fator de potência é igual a cosseno θ, que é igual também a P sobre S. Então, P a gente sabe que é 4.000 e o S 5.000. Qual vai ser o valor então do fator de potência? 4.000 sobre 5.000, 0,8. Tá? Então 0,8 vai ser o nosso fator de potência. O fator de potência, pessoal, ele é adimensional, ou seja, ele não tem uma unidade como, né, essas cargas aqui. Então não temos que nos preocupar com isso. Mas ele tem que ser indicado se ele é indutivo ou capacitivo. No caso aqui, ele é indutivo, porque a gente está trabalhando com motor, e motor tem bobina, né? Então a gente já falou um pouco sobre isso. Bobina está lá relacionada a campo magnético. Como é que eu faço para achar esse aqui? O ângulo, né? Eu vou ter que fazer cosseno menos 1. Vamos limpar. Cosseno a menos 1 de 0,8, que vai dar o ângulo aí já pra gente de 36,867 graus. Lembrando aqui, pessoal, também que tomar um certo cuidado com a aproximação, ok? O número de casas que vocês querem fazer a aproximação, principalmente se vocês vão fazer um cálculo após o outro, eles começam a interferir, né, no resultado. Começa a ficar muito aproximado e pode dar um erro lá na frente. Então o ideal é sempre usar aí mais casas decimais nos cálculos. Na hora que você chegar na resposta final, você faz a aproximação, ok? Mas sempre tentam usar aí 3, 4, de preferência 4 valores depois da vírgula para os cálculos. Ou ainda, né, você pode fazer direto na calculadora, armazenar os valores na calculadora, como estava lá naquele videozinho, e utilizar isso aí para não ter esses erros, né? Então aqui a gente tem o motor 1, a carga 1, e aí vamos para a carga 2. A carga 2 é o chuveiro. O que a gente tem no chuveiro, pessoal? P de 5.000. E qual outro dado a gente tem do chuveiro? O fator de potência 1. O que significa, pessoal, o fator de potência 1? Né? Só da gente imaginar o fator de potência 1 já dá pra gente tirar, né? Ainda mais olhando aqui a relação, a gente vê que 1 é que toda a potência ativa ela é igual à potência aparente, né? Para que esse valor dê 1, P tem que ser igual a S. Então, se P é 5.000, o S também vai ser 5.000 VA. Aqui é watts. E qual que é o Q? Para ser igual, eu não posso ter nada de Q, né? O Q aqui ele vai ter que ser 0. E não tem, não tem reativo, porque é uma carga puramente resistiva, como a gente fala. E qual que é o ângulo, pessoal? Vamos lá, né? Tá na dúvida? Vamos fazer. Cosseno menos 1
de 1 é 0, né? 0 graus. Então, olha só, se a gente for desenhar o nosso triângulo de potência aqui, o que vai acontecer? Eu tenho um P de 5.000. Qual que é o Q? É 0. E qual que é o ângulo? É 0. Né? Não chega nem a ser um triângulo, né? Na verdade, seria um triângulo tendendo a uma linha, né? Que seria um triângulozinho muito pequeno. Então, aqui é o P, não tem o Q, e, portanto, aqui o P é igual ao S. Tudo bem? E a última carga, computadores. Né? Então ali ele tem alguns computadores. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Os dados que a gente tem desses computadores são fator de potência 0,8 também, capacitivo, e o S de 2000. Então 2000 VAs. Beleza. Como é que a gente faz então para encontrar os outros parâmetros dessa carga, né? Então vamos pegar lá o S. O que vai ser... O que eu tenho, né? O S, eu tenho o fator de potência, né? Como é que eu vou achar então? P. P vai ser igual a S vezes o fator de potência, que é o cosseno θ, né? S cosseno θ, ó. Cosseno θ é igual a 0,8, tá? Então, 2000 vezes 0,8, 1.600. Então tá lá, 1.600 watts. E o que, pessoal? Quanto que vai ser o que? Ah, professor, é fácil, ó, é só a gente pegar os 2.000 menos 1.600, o que é 400. Crime, absurdo. Vão preso, né? Não pode. Então a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez aqui atrás. Então olha só, ou isso, ou a gente faz o seno desse ângulo aqui, né? A gente pode até já achar o ângulo, para depois a gente achar aí das duas formas, se for o caso, tá? Então olha só, se eu for aqui S vezes seno de θ, qual que é o seno desse ângulo aí? Vamos primeiro achar o ângulo, né? Então, cosseno a menos 1 de 0,8 dá os mesmos 36,867 graus. E o cosseno? E o seno, né? Posso fazer agora o seno desse número. Seno de 36,867. Aqui está bem aproximado, né? Ficou em 0,6. Vou colocar aqui 2.000, 0,6. Então quanto que vai dar esse valor de quê? 0,6 vezes 2.000, 1.200. VAR 1.200 VAR, né? Bem longe dos 400 que a gente ia colocar lá. Vamos tirar a prova real, ver se é isso mesmo. Às vezes tem alguma coisa errada aqui. 1.600 ao quadrado mais 1.200 ao quadrado é igual raiz disso 2.000. Beleza? Então tiramos a prova aí, ó. Às vezes você fica na dúvida. O ideal é que você faça um teste depois, né, para ver se é a resposta certa. E como é que ficaria esse triângulo de potências aqui, pessoal? Eu tenho um P, é um P menor do que esse, né? Então vamos tentar fazer ele um pouquinho menor aqui, um P. E eu tenho um Q de 1.200. Só que esse Q é capacitivo, né? Então, como ele é capacitivo, eu vou desenhar ele para baixo. E ele vai ter um pouco maior ali, né, do que o... vai ser a mesma relação, que é o mesmo ângulo, mas ele vai estar para baixo. E aqui eu tenho o S. Beleza? Então aqui é o P, o Q, o S.
e aí o ângulo aqui do fator de potência, que é o θ. É o θ da carga, dessa carga, né? Então aqui, ó, a gente pode dizer que é o θ 3, vamos dizer aqui, ó, carga 3, carga 2, carga 1, né? E θ1, θ2, θ. E aqui é a mesma coisa, né? P1, P2, P3, P2, Q2, S2, FP2. Por que isso, né, pessoal? Para a gente não se confundir, não se perder. P3, Q3. Nada como deixar as coisas bem organizadas, né? FP3. Beleza? E aí, com isso, a gente já responde a letra A, que é a tabela, né? Os valores que faltam. E responde também já lá na frente os triângulos de potência, tá? Dessas cargas. Vamos desenhar o circuito para ver como é que vai ficar esse circuito. Se a gente pegar uma residência com essas cargas, o que vai acontecer? A gente sabe que as tensões elas têm que ser a mesma para todas as cargas, né? Então, para as tensões serem iguais, eu vou ter que ter aqui a fonte, né, uma fonte de corrente alternada, e essa fonte ela vai estar ligada à carga 1, vai estar em paralelo com a carga 2, que vai estar em paralelo com a carga 3. De modo que a tensão aqui, ó, que é de 220 volts, ela seja igual aqui nessa carga e nessa carga, ok? Essa aqui então vai ser a carga 1, a carga 2 e a carga 3. Se a gente já for colocar aqui mais ou menos as correntes, ó, e as tensões, né? Essa tensão ela é igual aqui nessas três cargas. Aqui eu vou ter o que? Uma corrente total, não é isso? É a corrente que sai da fonte e ela vai ser dividida em I1, em I2 e em I3. Lembrando que agora, ó, são vetores, tá? Essa tensão. Mas, professor, você não falou que é vetor? Qual que é o ângulo dessa tensão, então, né? Porque se ela tem um módulo, ela tem que ter um ângulo. A gente vai usar ela como referência, né? Lembra lá que eu falei lá no diagrama fasorial que a gente precisa de um ponto de referência? Então, vamos colocar a tensão, que é um dado que a gente tem, que vai ser igual para todas as outras, vamos colocar ela na referência. Então, eu vou colocar ela aqui com... ficou meio ruim de espaço aqui, vou colocar aqui, ó, com ângulo 0, tá? Então, 220 com ângulo 0. E aí depois a gente vê o que acontece com essas correntes e, né, nessas cargas aí nesse circuito. Se eles vão se adiantar ou atrasar, e aí vai. Lembrando, pessoal, que esse aqui foi um desenho de circuito, mas ele poderia, por exemplo, essa carga tá lá daquele outro lado. Ela continuaria em paralelo e mudaria a configuração aqui das correntes, tá? Mas se a gente colocar todas elas em paralelo, né, vindo de uma fonte direto para essas cargas, acho que assim ficaria uma construção ok, né? Elas todas no mesmo circuito, vamos dizer assim. Bom, então aqui a gente tem as cargas. Eu não desenhei aqui se ela é resistência ou não, porque ainda não sabemos 100%. A gente sabe, por exemplo, que o chuveiro é uma carga puramente resistiva, né? O chuveiro era carga 2. Então aqui eu já vou desenhar, porque ela é puramente resistiva. Ó, vou desenhar um resistor, né? Um resistor, uma resistência R2, que é a resistência do chuveiro 2. E a gente sabe que o XC e o XL aqui são zero, né? Porque eu não tenho reatância indutiva nem capacitiva, porque eu não tenho nem indutor nem capacitor, é uma carga puramente resistiva. Uma coisa que eu sei é que o motor ele é uma carga resistiva, mas ele também é uma carga indutiva, tá? Então é uma resistência mais um indutor. E aqui o computador vai ser também uma carga aqui mais um capacitor.
ok? Então aqui eu vou ter um R3 e um XC3. E aqui eu vou ter um R1 e um XL1. Beleza, pessoal? Aqui estão as correntes. Então veja assim, tentem, quando vocês forem fazer um exercício, fazer esse passo a passo, desenhar, colocar os valores aqui para ficar mais fácil depois de vocês saberem, né, de quem que vocês estão falando. Porque se eu coloquei R1 aqui, na hora de eu calcular, eu vou também utilizar essa mesma variável R1, né? Então, para manter o padrão. Então, beleza. Desenhamos aqui, vamos agora achar o equivalente. Quando vocês viram lá em circuitos, como é que desenhava o equivalente? Você ia simplificando, né, colocando em paralelo, ia colocando em série as coisas que estavam em série, e no final você tinha a fonte e uma carga equivalente, né? Então vamos desenhar isso aqui primeiro e depois a gente calcula como é que vai ficar a fonte alternada de 220 volts com ângulo zero, né? Aqui a nossa fonte V. E aí eu vou ter agora o que? Uma carga resultante, que eu não sei ainda como é que vai ser essa resultante, que vai ser o nosso Z equivalente. O que é o Z? É a impedância. Aqui eu também tenho um Z, né? Se eu pegar R mais XL, como eles estão aqui em série, isso aqui vai ser igual ao Z1, que é essa carga aqui. Essa carga aqui é o Z2, que no caso aqui é igual ao R2. E aqui eu tenho uma carga Z3, que também é o que? Uma somatória de R3 mais XC3. Tá fazendo sentido, pessoal? Anotem aí as dúvidas, né, para tirar depois. Bom, então aqui eu sei que eu vou ter essa configuração. Aqui vai ter a corrente total, né, a mesma corrente total que vai entrar na carga equivalente. Beleza? Então como é que eu vou achar isso aqui? Tem duas maneiras de eu achar isso aqui. Ou eu faço a conversão dessas cargas todas para R, XL, acho todos os parâmetros dessas cargas, ou eu posso fazer a somatória das potências, tá? Então antes lá eu tinha as potências do motor, do chuveiro e do computador. E aí eu vou utilizar essa e vou somar, né? Igual eu falo, maçã com maçã, banana com banana, né? Igual o pessoal lá do ensino fundamental usa para fazer, né? Então eu vou somar potência com potência. Então vai ser P total é igual a P1 mais P2 mais P3. Quais eram os valores de potência P1, P2 e P3? Era P total igual a 4.000 mais 5.000 mais 1.600. Isso aqui vai dar um total de 9, 10 e 600 watts. Q total é o que? Q1 mais Q2 mais Q3. Qual vai ser o valor de Q total, pessoal? Q total é igual a Q1. Qual que é o valor de Q1? 3.000 mais Q2, que é 0, mais Q3. Qual o valor de Q3? É 1.200. Só que Q3 é capacitivo. Lembra que eu falei no triângulo que um ficava para cima, outro ficava para baixo? Então aqui, como ele é capacitivo, ele vai ter que vir com menos 1.200. Tá? Então ele tem que vir aqui com menos. Eu desconcentrei, saiu tudo errado. Então qual o valor que vai ser aqui? 3.000 menos 1.200 vai dar 1.800 VAR. Apertou ali, mas eu acho que dá pra ver. Bom, e aí, pessoal, como é que eu faço o S total? O S total vai ser o S1 mais S2 mais S3? Não, crime, né? Não pode somar S, porque um triângulo não tem nada a ver com o outro. Você não pode somar um S que estava numa direção com um S que está em outra direção. Aqui você já tem o P e o Q.
você vai fazer P total ao quadrado mais Q total ao quadrado raiz. Então, quanto é que vai dar isso aqui? P ao quadrado vai ser 10.600 ao quadrado, mais 1.800 ao quadrado, raiz disso, 10.751 e 744 VA. Esquisito, pessoal? É um pouquinho diferente, né, do que a gente está acostumado lá em corrente contínua. E aí, vamos desenhar esse triângulo. Notem aqui que o S é bem grande, né? O P ele é bem grande em relação ao Q. Então vai ficar uma coisa meio assim, ó, um P bem grandão e um Q positivo um pouquinho menor, tá? Então, não sei se essa é a relação, né? O ideal era a gente ter aquele papel milimetrado, fazer uma proporção, mas aqui dá pra gente entender, né, e visualizar que aqui é o nosso Q total, o P total e o S total. Aqui a gente vai ter um ângulo. Quem que é esse ângulo? É o θ total. Como é que a gente vai calcular o fator de potência e o θ? Fator de potência total vai ser o P total sobre S total. Então, 10.600 dividido por 10.751,744. Então, olha, é um fator de potência próximo a 1, né? Por quê? Porque a maioria da potência é ativa, 9.859, né? Então, vamos aproximar assim. E o ângulo? Então, a gente já faz aqui, ó, cosseno menos 1 desse valor vai ser um ângulo bem pequenininho, né? De θ total igual a 9,6375 graus. Tomem cuidado aí para ver se a calculadora está no D, né, de degree, de graus. Beleza, pessoal? Então aqui a gente conseguiu ainda encontrar os valores aí que faltavam, né, da carga equivalente. Ok? A gente pode passar para a parte da tensão e da corrente. Pessoal, esse é um exercício longo. Deixa eu até falar aqui cara a cara, né? Esse é um exercício longo, mas ele é um exercício bastante completo, tá? Consegue abordar várias coisas e fazer a gente entender os conceitos ali e pedacinho por pedacinho, tá? Espero que vocês consigam fazer junto aí e depois eu quero que vocês façam algumas alterações nesses valores para tentar refazer o exercício dentro desses parâmetros. Uma coisa que vocês devem ter percebido, né, não sei se eu comentei, o fator de potência ele varia entre 0 e 1. Nunca vai ser maior que 1, nunca vai ser menor que 0. Na verdade pode ser até menos 1, né, já se a gente colocar o menos ali, mas ele vai variar entre esses valores. Por quê? Porque não tem como ter mais potência ativa do que potência aparente, por exemplo. Ele vai ter sempre essa relação, essa razão, e quanto mais próximo de 1, mais potência ativa, e quanto mais próximo de 0, mais potência reativa. A gente costuma fazer até uma brincadeira, né, uma comparação com a cerveja. Lembra lá do copo de cerveja? E aí em cima tem o colarinho, né, aquela parte de espuma. E aí o pessoal brinca muito que a parte ativa é a parte da cerveja, né, o líquido ali, e a parte reativa é a parte da espuma. Por quê? A espuma ela precisa estar ali para às vezes cumprir alguma função, manter aquecida a cerveja, né, ou às vezes até uma questão de qualidade, a pessoa gosta, e não realiza trabalho, né, não deixa a gente alcoolizado. E a somatória das duas seria um S, né, seria uma potência aparente ou total do copo. Ok? Então é uma relação legal para a gente fazer, para ficar na cabeça. E quanto mais líquido
em relação à espuma, quer dizer o quê? Que o fator de potência é maior, tem mais potência, né? Tem mais potência ativa. E quanto menor, quanto mais espuma e menos cerveja, né? Mais reativo tem, menor o fator de potência e mais bravo provavelmente você vai ficar. Então beleza, pessoal, vamos voltar aqui para cá e aí eu vou pôr pra gente aqui o slide de novo, só pra gente ver aqui, ó, a gente já fez a letra A, já fez a letra B, já fez a letra C. Vamos achar a letra D, os valores de tensão e corrente para cada carga. Depois a gente até já fez a letra D, a letra E, e vamos achar depois a tensão e a corrente da carga equivalente. Tá? Isso aí vai dar um pouquinho de trabalho. Essa aula está saindo mais longa do que eu esperava, mas é importante para a gente conseguir fazer passo a passo. Ok? Depois vocês veem aí o que vocês fazem, vocês aceleram aí, vão indo aos poucos, né? E aí a gente vai tentando se encontrar. Então vamos voltar aqui e para achar as tensões e correntes. Vamos lá, pessoal, para fazer essa parte então de tensão e corrente, vamos voltar aqui no exercício. Então aqui a gente vai ter achar tensão e corrente, né? Carga das cargas e da carga equivalente. Então vamos voltar aqui no slide só para a gente ver uma coisinha. Quais eram as equações, né, que a gente ia usar? Então, para quem ainda estava na dúvida das equações, né, eu acabei não mostrando, mas aqui tem algumas equações, daqui a pouco a gente vai usar essa daí também, que é a equação da impedância, né, e das reatâncias. Bom, aqui a gente viu que S é igual a V vezes I, né, conjugado. Tá? Então vamos anotar isso aí e a gente pode trabalhar ela, né, dessas formas. E aí a gente também tem, com isso, como achar esses parâmetros que a gente precisa. Então vamos lá. Voltando aqui para o exercício, vamos encontrar a corrente e a tensão. A tensão a gente já tem, né? Cadê? Vamos lá pra cá. Então a tensão a gente já tem. Qual que é a tensão da carga 1, 2 e 3? Cargas 1, 2 e 3. V é igual aos 220 com ângulo 0 graus volts. Correto? Então, a gente pode passar para as correntes. O que a gente acabou de ver aí? Que S é igual a V vezes I conjugado. Não é isso? Então, V eu tenho, o S eu tenho. Não é isso? Então, vamos lá. Carga 1. Né? A carga 1, deixa eu achar ela aqui, fica mais fácil. Qual que é o S1? O S1 era de 5.000 VAs. Qual que vai ser a conta que eu tenho que fazer para achar I? S sobre V, né? Então 5.000, né, I é igual a S sobre V, e aí eu tenho que fazer algum conjugado aqui. Então o que eu vou fazer? S de 5.000. Por que eu coloquei aqui, né? Porque eu tenho que colocar o ângulo, né? Qual que é o ângulo dessa carga? Que é aquele ângulo θ que a gente achou lá, θ1 de 36,867. E depois, isso aqui vai ser dividido por 220 com ângulo 0. Tá? Então, qual que vai ser essa I1, né? É S1 sobre V1. I1, ela vai ser igual a... Como é que faz essa operação, pessoal? 5.000 dividido por 220, né? Eu divido os módulos aqui. Então, aqui deu 22,727. E o ângulo, né? Esse menos esse. Como é uma divisão, é esse menos esse. Se fosse uma multiplicação, seria esse mais esse, né? Então, divisão é subtração e
multiplicação é adição. Então, esse menos esse, qual ângulo eu teria aqui? 36,867. Só que aqui, pessoal, esse é o de cima menos o de baixo, tá? Só que aqui o que acontece? Eu tenho conjugado. Na hora que eu tenho conjugado, eu tenho que colocar o menos, né? Tem que mudar aqui o símbolo. Então aqui ficaria menos e aqui também ficaria menos. Né? Então o que acontece? Como é uma carga indutiva, que é um motor, a corrente I1 ela vai ficar atrasada em relação à tensão. Atrasada de quê? De 36 graus. Então vamos tentar desenhar aqui já o diagrama fasorial. Ó. Se a gente pega como referência a tensão aqui com 0 grau, né? Esse ponto aqui é o 0 grau, lembra lá do nosso círculo, né? No nosso diagrama fasorial? Se a tensão V está aqui no 0 grau, a corrente I ela vai ter um módulo e ela vai ter esse ângulo, é o ângulo de menos 36, que seria esse ângulo aqui, é o ângulo θ, tá? É o ângulo θ negativo, né? Que é o ângulo do fator de potência, né? Como aqui a corrente, aqui a gente está falando da corrente, então a corrente ficaria com esse ângulo aqui de defasagem. Por quê? Lembra que eu falei que ele gira sempre nesse sentido, né? No sentido anti-horário? Se a gente colocasse aqui, ó, um olhinho, né? Olhando para cá, e esse negócio estivesse girando aqui, quem que vocês iam ver passando primeiro? Vocês concordam comigo que se a gente centrar, né, colocar esse centro aqui e girar essa seta, esse aqui passa primeiro e esse aqui logo passa depois atrasado, né? Se ele estiver girando, então esse aqui vê primeiro esse passar e logo depois esse passar. Então essa daqui, essa corrente, está atrasada em relação a essa tensão. Beleza? Então esse aqui seria o diagrama fasorial dessa primeira carga. Agora vamos lá para a segunda carga. A gente tem a mesma tensão e aí a corrente que vai mudar, né? Por quê? Porque agora eu tenho S2. S2 a gente viu que era quanto? Era 5.000 também. Só que era 5.000, né? 5.000 VA, só que o fator de potência era unitário. Se ele é unitário, o ângulo era 0. Então na hora que a gente fizer aqui que I2 é igual a S2 conjugado aqui dividido por V2, né? Então a gente vai ter que S2 5.000 dividido por 220, como aqui é o ângulo 0 e aqui também é o ângulo 0, o que vai acontecer? Mesmo que eu colocar negativo aqui, né, por causa do conjugado, vai ficar 0, então o I2 ele vai ser igual a 22,727 com ângulo 0. Significa que a tensão ela está em fase com a corrente. Então aqui é V, aqui é I, né? Ou seja, a tensão está em fase, está no mesmo ângulo da corrente, certo? Elas estão girando juntas. Então por isso não há defasamento entre essas duas ondas. E para a gente calcular vamos usar aqui esse espaço aqui de baixo para caber as 4 correntes. S3, o que é o S3? Vai ser 2.000 VAs. E aí, como é que vai ficar? I3 é igual a S3 conjugado, né? Sobre o V3, que é igual aos outros Vs, né? Aqui, ó, cargas 1, 2, 3, V1 igual a V2, que é igual a V3. Sendo assim, vai ficar 2.000 de... qual ângulo aqui, pessoal? Lembra que a gente tinha achado o ângulo de 36,867? Só que a carga era capacitiva. Como a carga era capacitiva, então aqui era menos. Como eu vou usar o conjugado, aqui volta a ser positivo. E aqui 220. Se a gente dividir aqui os 2.000 dividido por 220, temos então uma corrente I3 de 9,091 amperes, tá? Acho que até esqueci de colocar amperes aqui para trás, ó. Sempre olhar se está colocando as unidades, né? Na resposta final tem que estar as unidades, senão tá errado.
qual que é o ângulo desse cara aqui? Esse menos o ângulo zero aqui, né? Esse menos esse é o ângulo positivo de 36,867. Se a gente desenhar aqui o diagrama fasorial dele, como é que vai ficar? A tensão, e agora a corrente está o que? Adiantada de 36,867 graus. Então aqui é a tensão, aqui vai ser a corrente I3. Beleza? Então agora ela está para cima, porque ela está adiantada em relação à tensão, ou a tensão está atrasada em relação a essa corrente I3. Tá? Esse aqui é desse. E vamos para a última, né, que é o que? A corrente equivalente total. O que eu poderia fazer? Eu poderia somar esses três vetores, né? Então, ó, I total é igual a I1 mais I2 mais I3. E aí eu poderia fazer a soma, só que para fazer a soma eu teria que passar isso aqui para retangular, somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária e achar o resultado final. Ou eu poderia fazer, o que eu acho mais fácil, é pegar o S total, dividir ele pela tensão, que é a mesma para todo mundo, né? Então aqui vai ser o I total. Lembrando que aqui a gente vai ter o conjugado em algum ponto. Então qual que era o S total, pessoal? Vamos pegar lá da outra folha. O S total era 10.751,744 dividido por 220, né? Com isso a gente acha o módulo. Já vamos fazer aqui. 10.751,744 dividido por 220. Tá, então aqui vai ser uma corrente de 48,87. E qual que é o ângulo, né? Aqui qual que é o ângulo do S, pessoal? A gente tinha achado lá um ângulo de 9,6375. Então aqui ficou bem apertado aqui, né? É um ângulo, vou fazer aqui em cima, tá? 9,64, tá? Pra gente caber aqui, senão não vai caber. E aqui o ângulo é zero. Então esse menos esse daria esse, só que eu tenho o conjugado. Então qual que vai ser o resultado final? Menos 9,64 graus. Isso aqui é a corrente total, amperes. Que isso significa, ó, pessoal? Que eu tenho a tensão, eu tenho uma corrente maior do que as outras correntes, né? E ela está atrasada de 9,64 graus. Tudo bem? Essa vai ser I total e aqui vai ser o V. Eu posso colocar todas essas correntes no mesmo diagrama. Então eu vou pegar aqui, essa folha aqui está muito pequenininha. Vamos pegar essa daqui para a gente colocar aqui, ó, o diagrama fasorial total. Como é que vai ficar esse diagrama fasorial total? Um V, né? Lógico que aqui a escala é diferente porque o V é 220, né? E as correntes deu 22, então a escala tem que ser bem diferente que as correntes. Mas aqui para fins de demonstração, né, já é suficiente. Então aqui é um V com ângulo zero, né? E aí a gente tem o I1, que ele está atrasado. I1. A gente tem um I2 que está em fase. E a gente tem um I3 que é menor e ele está adiantado de 9 graus. De 36 graus, ele é de 9 amperes, está adiantado. Então aqui um I1, um I2 e o I3. E o I total, pessoal? O I total ficou com 48, né? Então vou até pegar outra caneta. Ficou com 48 com um ângulo de
menos 9. Então ele ficou algo como isso aqui, né? Um ângulo aqui de menor, um ângulo de 9 graus. Se a gente fizesse, aqui eu estou fazendo por aproximação, mas se eu fizesse a somatória desses vetores, ó, colocar, como é que eu faço a somatória de vetor, né? Eu posso colocar um no rabinho do outro, não é isso? Ó, esse mais esse projetado aqui, mais esse projetado aqui. Então é a somatória deles que vai dar o I total resultante. Beleza? Muito confuso? Né? Anotem aí as dúvidas e tentar praticar isso depois, né? Aqui eu estou fazendo de uma maneira... eu não estou respeitando a escala, mas dá para entender, o desenho não ficou tão ruim assim. Bom, então com isso a gente já fez as tensões e desenhou os diagramas fasoriais. O que falta? Falta a gente encontrar as resistências e reatâncias desses caras aqui, ó. Resistências e reatâncias. Como é que eu acho as resistências e reatâncias, né? Lá na corrente contínua a gente usava algumas equaçõezinhas para achar isso aí. Como é que vai ser isso por aqui? Vamos pegar... se eu tenho papel aqui... Bom, vamos aqui. Vamos começar do chuveiro, que é o mais fácil, né? Vocês concordam comigo que V, antigamente, né? V sobre I era igual a R? Não era isso? E agora que a gente tem corrente alternada, como é que ficou? V sobre I, ele vai ser Z, tá? Nesse caso, o que acontece? O Z vai ser igual a R, porque eu não tenho outra, né? A gente já até colocou que é o Z igual a R. Então, se eu pegar e dividir V por I, eu vou encontrar o R. Se a gente for aqui olhar quem que é quem aqui, ó, o V é os 220 com ângulo zero. Qual que é o I2? 22,727. Então, simplesmente, vou pegar, nesse caso, 220 dividido por 22,727. Com isso eu tenho a nossa resistência, tá? 9. Então, vamos anotando aqui dos lados, tá? Isso aqui não foi muito bem planejado, então vocês vão anotando bonitinho aí na sequência. 9,68. Qual que é a unidade? Ohms, ok? R2 tá fácil. X2 e L2 a gente já tinha, X2 e XC2 e XL2 a gente já tinha falado que era zero. Vamos agora achar R3 ou R1, né? Vamos para R1. R1 vem primeiro, né? Então o que acontece com o R1, pessoal? Ele tem aqui a R1 e X1, né? E não posso pegar mais simplesmente dividir, né? Eu vou ter que achar o Z, né? Então até legal eu já achar o Z. E aí depois disso a gente acha quem que é a parcela R e quem que é a parcela X, né? Então, ó, na carga 1 eu tenho aqui que o V é os 220 e o I 22 também. Só que aqui eu tenho um ângulo, né? Então, ó, quem que vai ser o Z? É igual a V sobre I. V é os 220 e o I é esse cara aqui. Então, ó, 220 dividido por 22,727. Então, aqui eu também tenho os mesmos 9,68. Só que aqui o que acontece? V é o ângulo zero e o I é o ângulo menos 36. O que acontece? Esse menos esse. Então esse ângulo aqui, ele vai ficar, como ele é negativo, vai ficar positivo. Então vamos colocar até aqui para não confundir. Ó. Aqui é o ângulo zero e aqui é o ângulo menos 36,867. Ok? Zero menos 36,867. O que eu tenho? 9,61
com ângulo de 36,867. Ok? Esse aqui vai ser o nosso Z1. E aí, professor, qual que é a parte real e qual que é a parte imaginária? Basta eu fazer também o triângulo de impedâncias. Né? Por quê? Porque aqui eu tenho a parte real e a parte imaginária. A parte real relativa às resistências e a parte imaginária relativa às reatâncias indutivas ou capacitivas. Então, se eu pegar cosseno de 36,867, que a gente sabe que é 0,8, né? Era 0,8. Multiplicar por 9,68. Então, aqui é a resposta, né? 7,74. Essa é a resistência, 7,744 ohms. E a reatância indutiva vai ser o seno, né, de 36,867, que é o 0,6, vezes 9,68, que aqui vai dar o XL, porque L, que é indução, que é um motor. Então, temos aqui 5,808. Qual que é a unidade? Ohms também, né? Só que aqui, ó, pessoal, eu tenho que lembrar que esse aqui é uma reatância indutiva. E o Z, como é que fica o Z, bonitão, final? Z1 é igual a 9,68 mais, porque isso aqui é positivo, J 5,808. Por quê, pessoal? Porque aqui, ó, é a parte imaginária. Ah, professor, mas aqui não tem? Não necessariamente, tá? O J, ele aparece na fórmula do Z. Aqui eu não preciso colocar. Agora, se eu colocar aqui desse lado, eu tenho que colocar desse lado, ok? Para igualar os dois lados da equação. E por último não, que ainda tem dois, né? É o do capacitivo. Como é que vai ficar o do capacitivo? Cadê ele aqui? S3, está aqui embaixo. Então, o S3, qual que é o V dele? É os 220. Vou fazer aqui, tá, pessoal? Por isso que é importante a nomenclatura, ó, porque aí depois a gente não se perde. O Z3 é igual ao o V3 dividido pelo I3. Qual que é o V? 220 com ângulo 0. Qual que é o I? I3 está aqui. 9,091 com ângulo de 36,867. Se a gente fizer essa conta, 220 dividido por 9,091 é igual a 24 Z3, então 24,2. Com qual ângulo? Esse menos esse, então vai ficar com ângulo de menos 36,867 graus ohms. Tá? Aqui também, ó, ohms. Ohms é o símbolo de impedância, resistência ou reatância. Beleza? Estamos quase terminando, pessoal. Qual que é a parte real? Cosseno de 0,8, que é o fator de potência desse cara aqui, né? É o mesmo ângulo lá, então é o mesmo fator de potência. Peraí. Cosseno de 30, até legal, ó, porque aqui é o negativo, né? Então, cosseno, vou colocar aqui, ó, de menos 36,867, só para vocês verem quanto é que vai dar. Vai dar os mesmos 0,8 positivo, tá? Vezes 24,2, então R vai ser 19,36 ohms, R3. E aí, seno, lembrando aqui, ó, menos, tem que ser esse menos, tá, pessoal? Esse aqui é para operação, esse aqui é para sinalizar um algarismo ali, um termo com um valor negativo.
36,867. Olha lá, ó. Agora ficou 0,6 mais negativo, tá? Vezes 24,2. Então aqui, ó, é o XC, né, que ficou de menos 14,52 ohms. Por fim, vamos achar o Z total. Que bagunça. Quem for passando aí já sabe fazer, tenta fazer de novo, vai indo devagar, volta para tirar dúvida, dá para acelerar, e vocês veem o que vocês fazem, tá, pessoal? Aqui vai ser o Z total. Quem que é o Z total? Vai ser os 220 com ângulo 0 dividido pelo S total. Não tá aqui nessa folha? Tá aqui, é o dividido pelo o V total dividido pelo I total. Então dividido por esse valor aqui. Então já vou fazer direto aqui. Por I total, tá? O Z total vai dar 220 dividido por 48,87, um módulo de 4,5. Com qual ângulo, pessoal? Esse menos esse vai dar 9,64 positivo ohms. Se a gente multiplicar esse vezes o cosseno desse ângulo, a gente vai achar a parte real, R. Se a gente multiplicar esse vezes o seno desse ângulo, a gente vai achar a parte XL, né? Porque aqui é indutivo, né? O resultante ficou indutivo, né? Por isso que aqui ficou menos. Beleza? Então aqui é uma forma de representar o Z, e ele pode ser também representado, tanto na forma polar quanto na forma retangular, né? Então, ó, Z3 aqui, ele é os 19,36 menos 14,52 J, ou esse J para cá, né? Ohms. Tá? Então, são as formas de representação. Nossa, que bagunça que eu fiz aí. Uma folha em cima da outra folha. Beleza. Com isso, a gente termina esse primeiro passo. Eu só queria mostrar para vocês, né, como é que fica isso aqui, né? Então aquele Z que a gente acabou de encontrar, o Z total, é esse cara aqui. A gente viu que ele era indutivo, né? Que o resultante dele ficou indutivo porque ele ficou uma corrente atrasada de 9,64 graus. Ok? Então, pessoal, para a gente finalizar, o que faltou? Faltou a gente encontrar aqui a indutância e a capacitância dos equipamentos ali, né? E a gente vai achar isso como? Através aqui dessas equações, né? Onde que a gente tem as reatâncias e com isso a gente isola as reatâncias, isola a indutância ou a capacitância, e a gente tem a frequência e o XL, né? Então não fica muito difícil não. Como é que fica então? Vamos lá, para a gente finalizar. Esse papel aqui mudou a cor um pouco, né? Pelo horário que eu estou gravando aqui, mudou um pouco a configuração, mas vamos lá que dá para a gente terminar. Então, ó, XL é igual a 2πfL. Né? Então, o que vai ser o L? É igual ao XL sobre 2πf. A frequência F, pessoal, é a frequência da rede, 60 Hz, tá? Ah, professor, e se eu estiver em outro lugar, outro país? Aí depende, né? Tem país que é 50 Hz, mas aqui pra gente, no Brasil, como um todo, tá? 60 Hz, é o padrão. E pegando, por exemplo, a carga 1, né? O que foi o XL1 lá, que a gente encontrou? Deixa eu procurar aqui. O XL1, né, ou o Z1, cadê o Z1? Tá aqui, ó, o Z1 é 9,68, que é a parte real, mais
J 5.808. Então XL 5,808, né? E aí se a gente jogar aqui na equação, vai ficar esse valor, que L é igual a 5,808 dividido por 2π60, né? Então, utilizando aqui a calculadora, para a gente fazer esse cálculo bem rapidinho, 5.808 dividido por 2, cadê o π? Faz tempo que eu não uso, eu já me perdi. 2 dividido por... o π, né? 3.1416. Ah, tá aqui embaixo. Agora que eu terminei, eu achei, tá aqui embaixo. Né? Dividido por 60, né? Então aqui... deu 0,0154. Qual que é a unidade aqui, pessoal? Vamos voltar lá para olhar. Indutância, né? A unidade de indutância são os milihenries aí normalmente, tá? Aqui não fala, mas é por aí, né? Que é a unidade de bobina, campo magnético. A gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. E aí, que mais? A carga 2 não tem, a carga 1 não tem capacitivo, a carga 2 é só puramente resistivo e a carga 3 é o XC, né? Então como é que a gente faria o cálculo do XC? XC é igual a 1 sobre 2π FC. Como o XC 3, né, o Z que deu o Z3, deu menos XC deu menos 14,52. Então, esse valor, né, é igual a esse daqui. Então, 14,52, né, passa esse aqui para lá multiplicando, depois a gente faz, na verdade, passa esse para lá e passa esse para cá dividindo, né. Então, como é que vai ficar? 14,52 vezes 2 vezes, cadê o shift π, vezes 60, né? E aí é 1 sobre esse valor, 1 sobre answer. E aí vai dar um valor, né, a menos 4, pequenininho aí, que é da casa dos microfarad, milifarad, depende de quanto é que é o capacitor, né? Vai ser mais ou menos nessa unidade de medida. O circuito aqui a gente já atualizou, as correntes a gente já calculou tudo. Então eu acho que por agora a gente pode parar por aqui, beleza? Então tentem fazer esse exercício que está aqui no slide de vocês, ó. Cadê? Tá aqui. Pro outro lado. Tá? Esses valores aqui, ó, tentem calcular, refazer esse exercício com esses valores aí. São valores menores, mas aí não tem a parte alguma carga puramente resistiva, mas dá pra gente fazer todos esses cálculos que a gente fez. Vai dar um trabalho aí pra vocês, né? Porque deu trabalho aqui pra mim, foi 1 hora pra resolver esse exercício com vocês, mas eu acho que vocês conseguem correr aí um pouquinho mais rápido, tá? Então fica o mesmo exercício para vocês praticarem aí de tarefa, beleza? Além disso, pessoal, eu vou disponibilizar uma lista de exercícios sobre corrente alternada, e aí vocês vão tentar fazer, tirar algumas dúvidas, né? Anotar, tira as dúvidas com o monitor, anota aí para tirar dúvidas na live que a gente vai fazer, porque eu vou fazer essa primeira unidade da disciplina de máquinas, que é a unidade 1, ela tá a parte de revisão, que é essa parte de
corrente alternada, a parte de correntes trifásicas e a parte de eletromagnetismo, tá? Então nós vamos fazer essas 3 aulas, definir alguns exercícios e fazer uma avaliaçãozinha sobre esses caras, tá bom? Então, fica por aí. Se vocês precisarem de alguma coisa, estou à disposição. Um abraço a todo mundo e obrigado.